Cris, ai, tô te vendo. Ah, conseguiu, viu? Ai, que coisa mais maluca. É assim mesmo. Pode cair. Avisa os alunos aí que se acabar e a gente quiser, se quiser continuar, a gente volta. Eu vou botar meu fone de ouvido, Eu também. porque fica melhor. Não sei se você tem aí. Vou colocar meu fone também. Carol Loredo. Aí você só. Ah, entendi, Carol. Consegui, Carol. Você me deu é Claro, Bernardo. conseguimos, Que bom que você claro. está aí, Bernardo. Bernardo Novaes, boa noite. Essas questões tecnológicas são bem chatinhas mesmo, a gente fica sempre um pouco seguro. Fala comigo para ver se o som tá bom. Meu som tá bom? O teu som tá bom, não está com eco. Para mim, não está. Meu? Não, então tá. Carol, tá com eco? A Carol Boa sabe tudo. noite. Ô, Carol, tá com eco? Ela vai já responder, porque ela responde. Suzane, tá ótimo o som, que bom. Cláudia Ih, Romero, Cláudia, que bom que você tá que aí. prazer, gente. Essa daí tá sempre com a gente, né? Sempre. Acompanha tudo. Ai, que bom. Não está com eco. A gente espera mais um pouquinho. Espera, enquanto isso, a gente vai É. recebendo aí as notícias que está tudo ok. Ai, que saudade, Cris. Meu Deus do céu, nem acredito que eu estou te vendo. Professora Célia. Professora Célia. Oi, Célia, tudo bem, Célia? Ah, Eu sempre vejo Célia também. De longe, né? De longe. Cláudia, você é suspeita para a gente falar, né? É, Sempre lógico. esteve com a gente em tudo. E quando Marileides falou para a gente fazer essa live, esse bate-papo, eu topei na hora. Tanto pela saudade quanto pelo apelo temático também, né? Acho que todas as tentativas da gente se aproximar de alguma forma compensam. Embora a gente João se ligue Pedro, que toda bom, hora. João Pedro, João que você tá Pedro. aí. Ótimo. João Pedro Hertal é irmã de Sara Hertal? Não Não, acho que sei. não. Eu Não? acho que não. Ele vai responder já já. Maravilhosa. Carol, nossas. Carol. Tudo. Hoje Carol curtiu alguma coisa minha aí que eu botei. Tava atacada hoje. Ai, que Luterdá. bom! Ai, que tá aí, Litterback, que bom, fofinho, te ver. Quanto tempo, hein? Eu tô sem relógio. Rafa, linda, Pedro, maravilhosa. pega um relógio pra mim. São 7 horas e 8 minutos. Então tá. Eu tô 7h10 a aqui. gente começa. Pega um relógio pra mim no dentro do armário do banheiro tem. Pegar um relógio porque a hora passa muito rápido. Ai, também estou Muito muito rápido. saudade de você, fofinho. Você com seus textos maravilhosos. Aquela coisa linda que você escreve. Que bom te ver aí. Nós sempre aprendemos juntas, né, Cláudia? Hein, Romero? É sempre assim, a gente troca, se curte. Eu acho muito bom isso. Eu só não gosto muito dessas Também. coisas de vídeo, eu fico meio tímida. Mas é que eu não sou muito tímida, mas é que eu fico um pouquinho tímida. Aliás, eu acho que eu fico muito. Eu acho Eliane, que que a bom gente. que tá aí, Eliane. Outra no coração da gente. Eliane, que saudade, meu Deus, não me ligou mais, hein? Tô com muita saudade de você. Obrigada. Bom, Marilete, a gente pode ir começando devagarinho, porque o tempo vai correndo
E a gente perde... A gente vai, começa conversando e as pessoas vão chegando e a gente vai falando. Porque essa live tem tempo, né? Tem tempo. O tempo passa rapidinho. Passa rapidinho. Acho que você já pode começar. Eu quero dizer para vocês que eu convidei Cristina, não só porque ela é essa fera profissionalmente, mas emocionalmente, principalmente uma questão de afeto, sabe? O afeto, o lado profissional, sem dúvida, mas é o afeto. É a admiração por essa pessoa que é destemida, teimosa, que sempre segue metas, observa tudo. Não pense que não. É uma taurina maravilhosa. E por observar tudo, é óbvio que a cidade está aí no caminho dela. Então, essa taurina linda, que, na verdade, faz parte da minha vida, é uma filha que eu ganhei. Pois é. Eu agradeço muito ao Cosmos, sabe, Marileide, por ter alinhado os nossos signos. A astrologia nos favoreceu, porque nós temos um alto índice de compatibilidade, touro com escorpião, e a nossa compatibilidade não é só afetiva, certamente, a gente tem muito essa identificação com o que a gente gosta de ler, com o que a gente gosta de escrever, com o que gostamos de assistir. E quando você falou sobre o tema, eu imediatamente mergulhei nele, porque somos pessoas tipicamente e exclusivamente urbanas, né? E somos urbanas não só no nosso trânsito cotidiano, mas também como na nossa própria concepção de olhar para fora, né? Nós gostamos do movimento, nós gostamos dos transeuntes, das pessoas se locomovendo. E para não falar dos problemas da cidade, nós olhamos para esses problemas com a motivação de quem, ao ver determinada situação, se sente impelida a falar sobre ela. Quando Marileide colocou e escolheu o nome Caleidoscópio, eu fiquei ainda mais provocada, porque Caleidoscópio, Luísa Belas, meu amor, Bela Vasconcelos, todas as minhas fofas, lindas. Caleidoscópio é aquele instrumento cilíndrico, né? Óptico, feito de papelão, um tubo com outro material, que curiosamente tem vidros estilhaçados dentro que, quando retorcidos e acomodados de formas diferentes, né, trazem imagens igualmente diferentes, coloridas, distintas. E essa analogia, né, a esse colorido e esse viés transformador é algo que nos provoca desde sempre. Por isso, Marileide, eu te devolvo a palavra para você falar sobre esse instrumento que está na sua mão. Você que escolheu o nome da live. Pois é. Quando o caleidoscópio me encanta por esse movimento, por um olhar que nós temos que não repousa parado, por um olhar que tem paisagens diferentes, são espaços, são estranhamentos. Antes, muito antigamente, eu tentava segurar, e não dá para segurar, porque esses espelhos vão refletindo, e em cada movimento, esses pedacinhos que tem aqui dentro, de vidro, alguns são de papel, que ficam lá dentro. Então, as paisagens, elas modificam, isso me encanta. Como a rua me encanta. O que significa cidade, Marileide, para você? Por que os becos? Por que as vielas? Por que os estados? Eles compõem esse mosaico urbano. Por quê? O que você pode trazer para a gente de contribuição desse seu olhar tão provocado aí por esses instrumentos e por esse colorido externo e interno que se encontram e que fazem com que nós sejamos essas pessoas observadoras e atentas ao movimento do mundo? Olha, o que me interessa muito na cidade são as fissuras, sabe?
são os quebrados, são os fragmentos, são as pessoas que passam, não de forma cartesiana, elas passam. E ao passarem, esse nosso olhar curioso, que nós somos curiosos, né? Esse olhar, ele vai provocando essas lacunas, essa visão de um fora, de um público, que nós não conseguimos revelar. Nós não conseguimos fazer de forma plana, nós não conseguimos ver o dentro. Isso me provoca muito. Para dizer a verdade, eu gosto muito da margem. E os becos, as vielas, são margem. Né? Assim como, se você olha, por exemplo, uma favela, ou lá atrás, nós tínhamos o quê? Outras favelas de chão. E nós favelas nos morros. O que me provoca também, e que me encanta, através da leitura, da literatura, a literatura é cidade. A literatura é cidade. A literatura é que vai revelando, que vai nos mostrando, nos apontando essas mudanças que vão acontecendo. E o que é mais interessante, que esse olhar da literatura, e o nosso olhar também, ele não permite qualquer totalização. Isso me encanta. Porque o cânone, ele totaliza, ele cria estereótipos também. O cânone é aquilo que todo mundo aceita. E a cidade, olho no olho, essa coisa do face to face, essa coisa do cara a cara, essa coisa de você tentar descobrir a alma, como dizia o Nelson Rodrigues, tentar ver a alma. Não é, por que você me faz essa pergunta? Eu só quero ver a alma do outro, que é uma ironia, lógico, sem dúvida, de um mundo que é inacabado, de um mundo que tem muito a descobrir. E isso eu acho que é esse olhar dessas vielas que você fala, dos estádios de futebol, da arquibancada, do ajuntamento, das emoções, das transgressões. Eu acho que a necessidade é que me provoca a paixão pelo urbano. E aproveitando o que você está dizendo, eu estava pensando aqui, né, que o espaço urbano é o espaço das expressões, é o espaço do dinheiro, é o espaço da circulação, do lazer, da alta rotatividade, é o espaço das línguas, é o espaço dos sons, e por conta disso, também é o espaço da circulação literária. Então, na sua opinião, eu posso dizer que o artista, ele captura a literatura desse espaço e o espaço também captura esse artista? O que você pensa sobre isso e que autores você nos falaria assim, sobre exemplos dessa junção, dessa mistura, dessa simbiose entre esses dois espaços de feitura de um texto e de captura do texto do artista e do artista com a cidade? Isso aí é uma via de mão dupla, né? Sem dúvida. O espaço captura ao mesmo tempo que ele provoca mudanças. A literatura captura o espaço e, ao mesmo tempo, provoca as mudanças no espaço. Nós vemos, por exemplo, livros que influenciaram de forma assim, gritante no comportamento. Né? Quando a gente lembra do Goethe, com Werther, que provocou suicídios imensos na época e foi proibido. Quando nós vemos um Júlio Ribeiro escrevendo A Carne, que eu acho que eu fui a última que li A Carne. Acho que não conheço mais ninguém que tenha lido. Pois é, eu também não conheço mais ninguém que tenha lido, e que ele provocou. A literatura provoca, tanto é que os intelectuais eles têm uma forte responsabilidade com o que eles falam. Eles têm essa responsabilidade. Ele provoca aquele estranhamento, ele provoca um século novo, ele vai provocando em cima daquilo que é condição social. A literatura, eu acho que ela é, como você falou antes, Cris, ela é indissociável da experiência urbana. Ela é indissociável. Então, são os conjuntos de experiências que vão, na verdade, iluminando um novo perfil literário e, ao mesmo tempo, social. Porque, na verdade, eu não acredito uma literatura
boa, né? Eu não acredito em literatura ingênua. Eu não acredito em literatura que não tem nada a dizer. Ou literatura com a qual as pessoas não se identificam. Tanto é que os clássicos ficam que as pessoas se identificam. Machado é atemporal porque as pessoas se identificam. Capitu é atemporal até hoje nas lutas do feminino, né? Que é um tema maravilhoso para a gente tratar. Então, quando a gente fala de cidade, e que eu penso na cidade, eu penso naquela cidade do século XIX, que explode, que você tem tanto para falar para a gente, desse século, do século de Baudelaire, de Dostoiévski, de Mário de Andrade, que vem depois, João do Rio com o encantamento da cidade, com a lentidão da cidade. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, por que outdoor? Porque o mundo não é mais lento. Os bondes eram lentos, os trens eram lentos, dava para você passar e ver em letras pequenas, mas a velocidade chegou. O século XIX chegou. Sim. E você sabe muito dessa realidade social, você sabe muito dessa produção, dessa realidade social que se apresenta, e você também vai colocar para nós essa realidade desse século que inovou, que explodiu. Literatura explodiu. É o século que mais tem períodos literários. Sim. Né? E essa explosão, ela não é aleatória e tampouco ela aconteceu sem nenhuma motivação específica. Nós sabemos muito bem disso, porque quando nós falamos de cidade, quando nós falamos de centros urbanos, inevitavelmente a gente fala da história das civilizações. A história das civilizações, ela está para a história das cidades, assim como a história das cidades está para a evolução da sociedade no tempo. Então, nós temos um olhar que se desloca para 5.000 anos atrás, quando, depois da superação de fases de nomadismo, a revolução neolítica, quando nós tivemos a característica do assentamento, né? Isso pulando, obviamente, muitos e muitos anos e séculos e tal. A gente está fazendo um recorte muito rápido por conta da live ser assim, mas nós sabemos que quando houve o assentamento, quando houve, né, a domesticação, eu sempre gosto de dizer para os meus alunos, Marileide, dá uma boa noite para a Zambuja. Boa noite, a Zambuja. Eu vi que você entrou aí, viu? Beijo. Valviesse, Mel. Então, obrigada pela presença de vocês. Quando nós falamos desse assentamento, nós falamos que o homem domestica. Ele domestica o campo, ele domestica o animal. Eu gosto de brincar com os alunos falando assim, gente, o homem criou a vaca. O homem criou o cachorro. Sim, eram todos selvagens. E esse processo de domesticação dos espaços, simbolicamente, significava o processo de autenticação do indivíduo naquele locus social. E assim foi evoluindo na história das cidades, passando por toda a antiguidade, quando as cidades, as primeiras, se confluíram em torno de rios importantes, como Eufrates e Nilo, e depois nós tivemos cidades importantes também, que se desenvolveram por conta de toda uma estruturação que foi demandada. Essas organizações que eram organizações espaciais que não eram grandes, eram organizações em termos de espaço 10 quilômetros quadrados, no máximo 8.000 habitantes, eram um aglomerado, mas já se podia pensar em urbe. Tanto que se podia pensar em urbe que Atenas se pensou o espaço público como um espaço de exercício da fala. Foi assim em Atenas, foi assim na Alexandria, em Cartago, né? Cidades-estados que se tornaram referência. Todo esse percurso ele é nobre porque o homem está transitando nesses espaços e se relacionando artisticamente, filosoficamente, economicamente, socialmente com ele. Então, isso aí é um pano de fundo imprescindível, né, Marileide? Para a literatura. Você quer falar alguma coisa? Não, só Catinha, beijo! Olha aqui, duas vertentes são extremamente importantes
para a gente falar sobre a formação das cidades, que é o processo de urbanização e a migração. Não podemos esquecer o quanto o Renascimento, que significa ali o fim da Idade Média, né, a queda de Constantinopla, o movimento do Império Bizantino e o Renascimento nos séculos XV e XVI, aquilo foi fundamental. Então você olha para uma cidade italiana como Firenze, capital da Toscana, você vê a família dos Médicis, que bandavam com o dinheiro, né? Era um grande fluxo financeiro. Então você vê ali um fomento, um mecenato, já inaugurando aí um novo momento na história das cidades, em que as artes começaram a se protuberar. Fosse na Galeria da Arte della Galleria, fosse no Palácio Pitti, no Palácio Uffizi, fosse com a escultura de Davi de Michelangelo, você tem ali Firenze, uma cidade das artes, né? Para não esquecer outros centros comerciais importantes, como Gênova, Veneza e Lisboa, né? E depois, mais à frente, nós vamos ter outros centros importantes, isso já na Idade Moderna, Nova York, Boston, Chicago, que são grandes referências de cidades cosmopolitas, onde se vê aquilo que mais provoca o escritor, que é o que a Marileide falou no início aí da fala dela, que é justamente esse espaço marginal, que traz as pinceladas da diversidade cultural, da multidiversidade, né? da polifonia, que eu adoro quando você fala sobre isso, se você puder falar daqui a pouquinho, e até as cidades mais recentes, que são exuberâncias arquitetônicas, né? Lá em Firenze, por exemplo, quando eles construíram a Capela do Domo, uma igreja principal que tem lá, eles tiveram que fazer um concurso com os arquitetos da época, porque tinham que dar uma solução estrutural para aquilo lá. Isso era a cidade se impondo com a sua arte, que brotava daquele espaço ali urbano, né? Com as cores daquele espaço, os tons terrosos diferentes. Então, isso é muito interessante. Hoje você tem grandes cidades como Hong Kong, Xangai, Singapura, né? Para a gente não esquecer de falar de São Paulo, né? Não vamos esquecer aqui das nossas grandes capitais. Engraçado que você falou, porque há uma frase que diz: a cidade é construída domo por domo. Isso é bem interessante, porque, na verdade, as cidades modernas, elas trazem um misto de complexidade, a paixão, as tragédias, e isso é força material e é instrumento da escrita literária. Então, ao trazer para a vida urbana esse babel de vozes, adoro, polifonia, é uma legitimidade polifônica da cidade. E nós temos, assim, pistas que vão dando essa identificação. E quando você fala em arquitetura, eu gosto sempre, falo com meus alunos, e eles vão lembrar disso, eu digo sempre para eles, a cidade horizontalmente ela é igual, porque você só vê pessoas transitando, você não vê nada. Quando você olha para cima e você vê a arquitetura, isso é identidade, isso é cidade. Então, a cidade, inclusive, eu falo muito de cidades ou de bairros sem identidade. Então, se você olha para o Rio de Janeiro, o centro do Rio, vamos falar do nosso estado, né? Então, o centro do Rio, ele é identitário, ele tem uma face, ele é legítimo, ele é um labirinto social. Então, o centro do Rio. Já você vai para a Barra, me desculpem as pessoas que gostam da Barra, é lógico, tem um mar maravilhoso, mas não há identidade. Não tem identidade. Você não tem uma arquitetura que identifique aquele lugar. É igual Las Vegas. Não tem uma arquitetura que identifique. Ele é cópia de outros locais. Então, você vê uma Estátua da Liberdade, você vê as pirâmides do Egito. Então, você vê coisas que não estão de lá. Coisas que não são que não denunciam o labirinto que é a cidade. Né? E muitas vezes o sujeito se perde nessa cidade. O sujeito se perde. Edgar Allan Poe colocava isso muito bem, quando ele dizia: quando se contempla muito a cidade por muito tempo, isso está inclusive num conto dele, você perde o tempo e perde a cabeça.
Tem uma frase que você colocou em vários textos que você publicou, mas eu me lembro de... Marileide já publicou em algumas revistas especializadas e a tese dela de doutorado, belíssima, ela escrevia uma coisa mais ou menos assim, que o grande momento da cidade, né, é quando a cidade ela deixa de ser palco, ela deixa de ser cenário e passa a ser personagem. Quando eu li isso num trabalho seu, isso me significou muito, porque você vê a cidade como personagem, não só na literatura, mas na escultura, você vê a cidade como personagem na música, assim Chico Buarque cantou A Banda, cantou Construção, assim Alceu Valença cantou Anunciação, assim Nelson Gonçalves cantou Ronda, né? Elis Rodrigues, Elis Regina cantou Como os Nossos Pais, né? Um tranço na cidade, Cabelo aos Ventos e etc. O Nome da Cidade de Belchior, que é uma música belíssima de Belchior. Então, quando você escreveu isso diz muito para mim, porque para mim é uma visão literária de uma pessoa que é referência em literatura, que organiza o meu olhar de leitora, entende? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, sobre o João do Rio, a alma encantadora do Rio. João do Rio era um jornalista, né, Marileide? Fala um pouco aí, ele usava um pseudônimo. É pseudônimo. Ele usa, como o Nelson Rodrigues também usou alguns pseudônimos para esconder o lado margem dele. Porque o Nelson era cânone no teatro. Mas as crônicas, a vida como ela é, isso é margem. A vida como ela é, eu vou falar um pouquinho do João do Rio daqui a pouco, mas a vida como ela é o que nós vemos, não no público apenas, mas no privado, naquilo que não se quer mostrar. Então, a literatura, como personagem, ela assume um papel de guia. Ela guia as cenas do dia a dia. Mas não só no fora, mas no dentro, sabe? Então, é isso que o Nelson Rodrigues, ele é chamado de anjo pornográfico, porque ele revelava, ele denunciava isso que as pessoas foram esconder no privado. A cidade é um grande texto, em que se busca o que ali? Se buscam significações urbanas, é um lugar do discurso, é um lugar das leituras, é um lugar das experiências, e essas experiências estão colocadas em vários livros. O João do Rio, ele vê Belle Époque. Nós estamos a Belle Époque. Então, estamos lá no século XIX, em que a cidade realmente é o encantamento. A cidade é a descoberta, é o fervor, é a rua. E até a mulher na rua. Adoro essa história da mulher, né? É até a mulher na rua. Porque a mulher na rua não era lugar comum. A rua não era espaço do feminino. E quando ele vai colocando todos na rua, no mesmo patamar, não parodiando ali o Bruno Henrique, lá do Flamengo, é outro patamar, mas era um outro patamar. Era outro patamar. Era o espaço físico, mítico, cultural. Era o espaço em que as pessoas estavam circulando, não só a que se enquadravam no que se esperava, que a sociedade via como o mais belo cânone, mas era mais simples. Então, o João do Rio, tem uma crônica maravilhosa do João do Rio, que ele fala do automóvel chegando. O estranhamento que aquele automóvel provocou. Era um monstro que veio tirar o sossego das pessoas. E eu imagino esse monstro naquelas ruazinhas do Rio desse tamanho, estreitas, sem espaço para circular. Eu fico imaginando a velocidade que o João do Rio fala. Que velocidade é essa? 20 km por hora.
Com o primeiro acidente de carro protagonizado por Rui Barbosa. Ai. E eu acho legal o que você está falando, né? Porque João do Rio, ele trabalha com os signos da cidade, com esses elementos simbólicos, né? Que alma é essa que ele quer trazer? Será que teria uma relação com a mesma, o mesmo mundo velado, né? Escondido, protegido, corporificado, que Nelson Rodrigues preferiu chamar de anjo a ser revelado pornograficamente, surpreendentemente. E João do Rio, ele transitava ali naquelas ruas do centro. Ele tem um conto que ele fala do Carnaval do Rio. Você tem a sensação que você está ali na Rua do Ouvidor, com os alerquins e com as colombinas e tudo, né? E tem conto que ele fala também sobre o Porto, e fala daquela região underground, né? E tal. E tinha até um termo que é muito interessante, que você podia falar também para a gente um pouco, aquele termo que se pensa lá do francês e que já foi redimensionado também num trabalho escrito seu que eu gosto muito. Como é mesmo o termo? Flaneur. Flaneur. Olha só, é engraçado, né, essa história do flaneur. Primeiro nós tínhamos o voyeur. É engraçado isso, essa evolução da literatura e da semântica dentro desses projetos literários. Primeiro você tinha só o voyeur, que ele se encantava, ele tinha um fascínio pela observação. Que é o caso do Nelson Rodrigues, por exemplo, se eu for falar de voyeur. Ele olhava pelo buraco da fechadura, então ele é um voyeur. E você pega algo que vai olhar longe, eu vou pegar um binóculo para enxergar a casa da Cristina, vou ver o que a Cristina faz lá dentro. Eu sou uma invasora das relações. Então, vem esse voyeur. Mas, antes de qualquer coisa, essa alma escondida que as pessoas queriam descobrir, o Flaner é uma personagem da aurora da modernidade. Esse é o Flaner. É aquele que anda pelas ruas, que nega, muitas vezes, o mundo, mas que, ao mesmo tempo, ele é veloz na produção dele. Ao mesmo tempo, ele encara a velocidade. E, como eu falei antes, por favor, que velocidade é essa, né? Mas ele encara uma velocidade diferente, porque se era o frenético, era o frenesi da cidade, a chegada de um Buick, por exemplo, é um frenesi. Né? A chegada de qualquer coisa mais veloz que uma bicicleta, ou mais veloz que uma charrete, ou mais veloz que as nossas pernas. Então, esse caminhar pelas cidades do Flaner, que inclusive o João do Rio é um Flaner, ele caminha, ele olha, ele vê, ele vai vagarosamente, nós não temos mais espaço para o Flaner. O Flaner não existe hoje mais. Não existe porque as pessoas não param. Elas não param por vários motivos que nós sabemos. Elas não param porque elas têm medo. Elas não param pela violência. Elas não param porque o ritmo é frenético da vida hoje. E o Renato Cordeiro Gomes, um grande estudioso do João do Rio, ele vai e ele cita, ele cria praticamente, né, ele substitui, ele propõe o Zapper. O Zapper, na verdade, porque o Flaner foi absorvido pela multidão. O Flaner morreu. Ai, parece Nietzsche. Deus morreu. Não, mas não é nada disso, não. Então, o Flaner ele foi absorvido pela essa multidão, ele foi absorvido pela massa, ele foi absorvido pela vida que chegava, por essa vida frenética que chegava. Isso é o Flaner, ele foi absorvido. Então, o Renato, ele tem intimidade, mas ele foi meu professor também na PUC, né? E eu sou filha da PUC, e eu também. Pois é, nós somos, né, filhas da PUC. Ele diz que talvez esse Flaner tenha dado lugar, tenha cedido lugar
para esses a pé, que seria assim, você escolhe, você já não caminha, você escolhe a imagem, é a imagem da cidade, longe da rua. Então, é uma imagem que chega até você, é uma imagem que eu diria que já tem outro olhar trazendo essa imagem. Não é o meu olhar como testemunha, tá? Marileide, será que em que ponto de contemplação estaríamos agora, hein? Nós não flanamos mais, zapeamos com dificuldade. Será que a cidade nos engoliu? Eu acho que não foi a cidade que nos engoliu, eu acho que nós estamos engolindo a cidade, sabe? Eu acho que a visão, eu acho que nós estamos transformando isso. O Nelson diria que o Nelson ele fala muito sobre a espanhola, sobre a gripe espanhola, e ele diz que depois da espanhola, vou ver se tento fazer uma ponte aí, que depois da espanhola nunca mais nada foi igual. Os velórios, não existiam mais os velórios, as carpideiras tinham medo de chorar os outros mortos, nada foi igual, com exceção do carnaval. Nunca se dançou tanto carnaval como no fim depois da espanhola. Foi uma coisa alucinante de acordo com o Nelson Rodrigues. Eu acho que nós engolimos porque nós não olhamos mais para ela. Nós não a observamos mais. Eu vou falar uma coisa que eu acho que eu posso falar. Você vê a dificuldade de se ter bons escritores hoje. De pessoas que realmente denunciem toda essa fragilidade, eu vou falar fragilidade para ser mais amena, né? Que denuncie tudo o que está acontecendo, sem que se tome outras imagens sem ser a dele, sabe? Então, hoje, o escritor é muito oportunista. É mais uma coisa mercadológica, é mais uma coisa da venda. Então, ele não toma mais a cidade como o lugar, como o cenário, como aquilo que faz a diferença. Então, se eu olho o Rio hoje, não vou falar de pandemia, que isso realmente não cabe para a gente falar, mas a cidade vai ser diferente, talvez sim. Talvez as pessoas usem essas máscaras aí meio malucas que existem, normais e anormais, mas tudo bem. Mas se eu olho a cidade hoje e o escritor desta cidade, não vejo mais a cidade nas escritas. Eu vejo assim, um livro fala sobre suicídio, porque agora existe o mês de setembro, que é Setembro Amarelo. O livro fala sobre, sei lá, racismo não para denunciar, não. É porque é uma pauta, está na pauta e pode ser vendável. Então a cidade perdeu o lugar dela, nós engolimos a cidade. Nós nos achamos a cidade. É igual o homem, quando aquela história do Deus, né? Primeiro você tinha Deus no centro, depois se alternava esse Deus do centro, né? Uma hora Deus no centro, outra hora Deus fora do centro. A partir do século XVIII você não vê mais Deus. Nós matamos Deus da mesma forma que nós matamos a cidade. Eu não sei se você acha isso, mas nós matamos o encantamento da cidade. É porque a cidade física e a cidade imaginária, para que resultem num produto literário apreciável, elas têm que se intercambiar. Tem que haver uma interseção desse mundo concreto, da espreita, do olhar, das feiras, dos mercados, né, das pontes, das linhas, das ferrovias, das estações. Mas nós hoje vivemos numa cidade em que nós não podemos nos relacionar com ela. Porque a cidade, ela não se movimentou. Mas nós nos movimentamos com o mesmo frenesi impactante que aconteceu desde a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, quando em Londres... uma frase clássica foi dita: a cidade não cheira mais a cavalos,
a substituição dos cavalos pelo metrô, pelos carros, pelos automóveis. E hoje nós temos uma cidade reconfigurada, obviamente, a partir desses mesmos elementos, revestidos com o quê de modernidade. Eu acho até que, embora tenha até alguma coisa meio retrô de se fazer um revival de bondes, que Drummond usou lá com as pernas e os bondes dele, né? E tantos outros usaram de tantas formas, mas eu acho que, sob uma perspectiva literária, nós tivemos autores certamente que já se apropriaram melhor desses espaços, como os seus preferidos, né? Ítalo Calvino. Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis, olha que coisa maravilhosa. Eu falei para os meus alunos, leiam Cidades Invisíveis. Ah, são invisíveis? Talvez vá ao encontro disso que você está falando. São invisíveis porque nós não enxergamos mais. Mas não é isso que ele fala, tá? Mas eu estou fazendo uma brincadeira com o título dele. Na verdade, é uma referência a essas cidades. O Canclini, ele fala muito bem dessas ruínas, as cidades em ruínas, que é o que nós estamos vivendo. Não estão em ruínas porque estão em guerra. Não é? Não são as ruínas das guerras, mas as ruínas que Nelson já denunciava, as ruínas morais, as ruínas dos valores, as ruínas do ser pelo próprio ser. Eu acredito mesmo que a cidade esteja em ruínas, como você está falando. E é uma cidade, assim, de uma prática destrutiva que o homem estabelece. Por isso que eu digo que o homem engoliu a cidade, e eu concordo com você nesse movimento que a cidade faz, sabe? Rua, causa, o protagonista, livro. Eu gosto quando você fala, Marileide, do Nelson que amava o futebol, né? Porque na cidade também tem o ponto de aproximação, de convergência, de atração para as massas. Então, ali não existe distinção, embora exista pluralidade. Mas no que diz respeito à paixão, às torcidas, você ali tem uma unanimidade, porque você tem um querer que surge no espaço da cidade, no campinho de futebol da comunidade, no playground de um prédio, na ida do menino com o pai ao Maracanã, ou um outro no Morumbi, não interessa, mas existe ali aquele elemento cultural agregador, né? Agregador daquilo que contorna a cidade como temática. Né? Por exemplo, como você falou de Nelson Rodrigues, eu gosto muito da parte de Nelson, as crônicas de futebol dele são maravilhosas, são um retrato da cidade, e engraçado, ele nunca está ele não faz selfie nunca, tá? Ele retrata a cidade como ela é mesmo. E em relação ao futebol, essa ligação dele com o futebol tem o seguinte, Nelson era quase cego. Os óculos de Nelson no fundo de garrafa. Tá? Então ele não enxergava um palmo diante do nariz. Então, quando ele ia ao campo, aos estádios, no Rio de Janeiro, porque Nelson dizia que ele não viajava nem para fora e nem para dentro do Rio. Os estádios, Maracanã, ele ia para ver a torcida. Ele não ia para ver o futebol, até porque ele não enxergava. Então, ele ia para ver a torcida. E engraçado quando você falou assim, cria uma unanimidade, mas era uma unanimidade que ele próprio rejeitava. Né? Que ele dizia que toda unanimidade é burra. Mas é um encontro, eu acho que é um encontro. Você vê, é o encontro da torcida do Flamengo, é o encontro da torcida do Vasco, é o encontro da torcida do Fluminense, que não se dá apenas lá no estádio, mas que lá dentro é uma cidade. É uma cidade. É uma cidade em que as pessoas, na verdade,
elas se abraçam, se beijam, e vibram e pulam juntas, como se fossem amigos já de longos tempos. Como se fosse É um espaço que tem hierarquia, é um espaço que tem regra, é um espaço que tem apreciação, é um espaço que tem jogo, é um espaço que tem derrota, é um espaço que tem disputa, é um espaço que tem movimento, é uma cidade. Uma cidade. É uma cidade. Um povo, é o que o da Mata colocaria, são os indiferenciados iguais. Eles são indiferenciados, eles não conseguem colocar naquele momento, mas eles fazem parte daquele povo, daquela massa. Carol está dizendo que 7h50. Ela fica aqui só me controlando o meu tempo. É porque acaba muito rápido. Muito rápido. É muito uma pena, porque, na verdade, essa dimensão, sabe? A cidade não é uma molécula. Ela é um corpo inteiro, com tudo que faz parte do corpo. E é difícil a gente falar tão rápido. Dá vontade de falar rápido, vai mais. Eu tenho muita afetividade com esse tema, é uma questão de afetividade mesmo. Eu digo que nossas relações são sempre de afeto, né? É uma lógica inversa. Você tem afeto, mas você consegue enxergar coisas que não são desse âmbito do afeto. Hoje, então, a cidade... Eu tenho saudade de uma cidade, sem dúvida, que nós caminhávamos qualquer hora do dia. Nós caminhávamos sem medo de ir da escola para casa e sermos assaltados. Nós temos... Hoje em dia, as crianças não têm essa experiência de cidade. É o que a Beatriz Sarlo, que uma argentina, escritora maravilhosa, que fala sobre a cidade, tem esse livro aqui maravilhoso dela e tem outros. Esse eu tenho vários. Mas esses instantâneos, ela diz que as pessoas não estão caminhando. Aí vem os a pé, Cristina. Os a pé aí. As pessoas não caminham lá fora, elas caminham dentro do shopping, elas caminham dentro desses condomínios fechados, que tem tudo. Tem quadra de tênis, tem piscina, tem shopping. Vão construir sempre algo que feche mais você dentro de pequenos grupos, de instantâneos. De microcosmos, né? Microcosmos. Então, e cada vez mais, a cidade vai ser imagem, vai ser usar pé, vai ser a imagem que alguém já fez e passou para você. É assim... Eu me lembrei agora, Marileide, do Chico, né? Quando ele faz uma metáfora em relação à cidade do Rio e à cidade de Atlanta. Quantas cidades de Atlanta já não ficaram submersas? Submersas pela falta de expectativa, submersas pela falta de contemplação, submersas pela decepção, submersas pela corrupção, submersas pela violência. Então você tem lá Chico dizendo que um dia o Rio será uma grande cidade submersa e os escafandristas virão, né, mergulhar nessa cidade. Talvez hoje sejamos muito mais projetos de futuros mergulhadores, porque talvez tenhamos provavelmente necessidade de mergulhar nesses espaços para que possamos vivê-los sob uma perspectiva diferenciada. Porque hoje o que nós vivemos da cidade é o que a cidade traz de comorbidade, né? É como se a cidade estivesse doente, estivesse obesa. Então, o que vai da cidade para a literatura, ela vai com algum tom de proteção, porque quem escreve sobre cidade hoje escreve com alguma ressalva, algum receio de nem ser um produto de atração mesmo, né, para o público leitor. Porque quais são as motivações da cidade? Eu continuo motivada por ela, mas eu sou alguém que sou subversiva com os espaços onde eu passo, né?
Eu me dou o direito de olhar, eu me dou o direito de observar, eu me dou o direito de olhar essa marginalidade a que você fez menção, eu me dou o direito de ter a percepção da alma encantadora que transita e circula e que flana nesses espaços. Essa é a minha visão de cidade. Eu queria que você finalizasse falando um pouco mais da sua visão, sem deixar de dizer para vocês que estão aqui dividindo esse momento maravilhoso com a gente, que o cinema também levou a cidade em vários e vários filmes, e da década de 50 para cá, com filmes como, por exemplo, Playtime, que falava de uma Paris futurística, né? Chinatown, outro filme extremamente importante do Polanski, e muitos outros, né? Então, Marileide, eu passo para você a palavra final, e para você finalizar aí com aquele seu jeitinho lindo, poético de ser. Eu só fechando, você já falou lindamente aí, sabe o que a cidade representa, que eu vejo hoje? Porque a cidade ela representa uma ameaça, é uma ameaça à estabilidade da casa. Eu acho que é por isso que nós estamos tanto dentro. É por isso que nós não conseguimos enxergar mais, não conseguimos rasurar, não conseguimos, não estou falando eu, nem você, que nós continuamos mulheres das calçadas, não no sentido antigo de mulheres das calçadas, mas no sentido de ver que é na rua que o olhar vai se fazer limpo, claro, puro, sem interferências do outro, sabe? Então, na minha visão, a cidade ela está cada vez mais para dentro por medo. Então, as casas e os condomínios, a Beatriz Sarro falaria dessa forma, são os domínios das mentes, são os domínios ideológicos, são os domínios da alma humana. Infelizmente, é o que a gente vê hoje, mas a cidade ainda é o lugar, como você diz, de flanar, de voar, de sonhar e de perceber que é só nela, olhando para o mundo, olhando para o outro, é que nós vamos conseguir reconfigurar. Lógico que não quer dizer igual, né? Mas é fazer dessa cidade um lugar, mais uma vez, de João do Rio, quem sabe? Vale a pena sonhar, mas uma cidade que possibilite a esses jovens, né? Que possibilite a essas pessoas que escutam as vozes, essa babel de vozes, nossas vozes, adoro isso. Vozes, né? Que percebam que a cidade, que a rua, é a padaria de Brasil, é a padaria do mundo. E essa padaria nós queremos o pão. Nós queremos o bolo. Queremos o pão. E a gente quer essa cidade personagem, né? Essa cidade persona, essa cidade que tem máscaras nesse Brasil inteiro. A gente tem esse desejo, uma cidade que tem essa pulsa, é coração, é músculo. E é essa cidade que a gente quer. Poxa, eu adorei a presença de todos aí, né, Cris? Também. Pessoas. Olha, sinceramente, eu acho que vocês nos estimulam nesse momento. Está tão difícil falar, né, com os outros. E fazendo isso, apesar de a gente saber que fisicamente estamos distantes, mas isso nos aproxima, isso nos fortalece o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Eu acho que isso... E oportuniza, né, Marileide, o nosso assujeitamento com os espaços da cidade, da urbe. Porque nós nos trancamos e nos relegamos a ficar em espaços digitais, virtuais. A gente, com isso, recupera um pouco essa interface, né? Um monte de coraçãozinho aí, bate aqui no coração. Coisa linda, gente! Obrigada. Quantos minutos, pergunta a Carol? Temos minutos ainda, Carol? Um beijo, Marileide, musa. Um beijo Amei participar, Claudinha.
Tem mais gente ali, Fê, Mafê. Eliane, liga pra mim, Catinha, linda. Ai, que saudade, Sandra Cordeiro. Você não me esquece nessa danadinha. Essa é minha fã. Ah, João Muniz, meu amor. Cadê sua avó, João? Nós vamos fazer um café literário, hein? Se preparem. A gente vai fazer mais para frente. Vamos convidar a Catinha, a Cláudia Romero, outros amigos que possam contribuir. Carol, sempre. Obrigada, Carol Menezes, tá? Beijo, quanta saudade, João. Que bom. Marcali, Matheus Cali, amei. Beijão para vocês. Muito legal. É difícil a gente fazer o recorte, né? Porque o tema é muito amplo. A gente escolheu os assuntos que a gente mais gosta, né? Os pontos que a gente mais gosta. E admiramos um no olhar da outra. Eu tinha separado um monte de livro. A Alma da Cidade. Amo. Esse eu recomendo. Sim. Reminiscências e Lorotas. Sabe, Ernest Hemingway também. Maravilhoso. Recomendem. Falem para as pessoas. E a live vai ficar gravada, né, Carol? Na página. Sim, vai. A minha assessora. A gente depois divulga isso daí. Depois para a gente ver. Para a gente relembrar. Não, mas estou falando recomendem os livros. Tem tanta coisa que eu queria falar, mas não dá mais. Não dá mais. Já vai acabar. Brechas Urbanas. Não sei se você já viu, que aborda a relação da literatura com o meio ambiente também, com as cidades. O meio urbano, né? Nem com o meio ambiente, quando dá para falar de meio ambiente, que vão achar que a gente já está falando de sustentabilidade. Isso é outro papo. É outro papo. Então tá. Eu acho que esse relógio de Carol aí tá doido, hein? Vai encerrar, ele encerra sozinho. Não, Romero, adorei que você está aí. Muito bom. Mas sabe por que é bom? Porque nós nos estimulamos com eles, né? Uma presença. Nós nos sentimos acolhidas em nossas solidões literárias. Nesse movimento que a cidade nos obriga a fazer hoje, a gente fica querendo vulcanizar as ideias, né? Uau!